Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. O Lohan foi atropelado quando tinha apenas 3 anos de idade e teve uma EQM. Mais tarde, mas não muito mais tarde, quando ele tinha 6 anos de idade, ele teve uma outra EQM. E ele nunca se esqueceu de nenhum detalhe. Vamos conhecer a história dele? Lohan, boa tarde. Muito obrigado por você compartilhar a sua história conosco do canal Afinal, O Que Somos Nós. Peço que você, por favor, se apresente e nos conte a sua história no maior detalhe que você achar que deve contar. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Eu me chamo Lohan, eu sou de Manaus, Amazonas. Tenho 29 anos. Minha profissão é técnica em segurança do trabalho, mas eu queria contar o relato da minha vida, né, das minhas experiências, que para mim foi como um marco, entendeu? E eu gostaria de compartilhar com vocês que querem entender a visão que algumas pessoas teve em algum acidente, em alguma coisa muito grave que pode ter acontecido com você, entendeu? E assim, eu quando tinha 3 anos de idade, eu sofri um acidente gravíssimo, na qual foi realmente um milagre eu ter sobrevivido. E vou começar a contar. Eu estava atrás da minha irmã, atravessei a rua de casa, que é uma rua mais um pouco inclinada assim. Aí atravessei a rua de casa para ir na casa da colega da minha irmã, que fica na frente de casa assim. E logo em seguida, a minha mãe chamou ela para ir almoçar, para ir para a escola depois, né? Coisa rotina normal de uma pessoa. E eu me lembro que a minha irmã voltou, atravessou a rua primeiro do que eu. Ele ficou me esperando do outro lado da rua. E eu fiquei um pouco atrás, na outra calçada, e aí então quando ela me chamou, resolvi atravessar. Mas no que eu resolvi atravessar, o carro da polícia vinha descendo da rua em altíssima velocidade, pois o mesmo carro, né, depois me falaram que estava em perseguição de alguns suspeitos. E o carro bateu violentamente no corpo de uma criança de 3 anos. Eu fui parar a mais de 20 metros de distância. O impacto maior foi nessa região daqui da minha boca, da minha mandíbula. Eu tive umas fraturas, pequenas fraturas ósseas, mas eu perdi todos os dentes. Mas em relação ao impacto, eu não lembro bem. Eu lembro porque foi uma reconstituição, né, de depoimentos que me falaram de como foi. Eu lembro da minha irmã do outro lado me chamando para atravessar a rua. Daí instantaneamente ficou tudo escuro, tudo ao meu redor ficou escuro. Eu lembro que tinha um carro assim na minha frente aqui. No meio dessa escuridão, mas dava para ver um carro aqui. E eu olhava, por ser de uma estatura pequena, eu olhava pelo vidro do carro, que tinha uma luz assim, uma luz lá no fundo, e eu vinha mais pro meio, como se fosse, na minha cabeça eu pensava que era uma rua, né, que era escura. Eu vinha mais pro meio, e aquela luz vinha crescendo assim, me envolveu completamente. Então, eu achava, na minha pouca maturidade, né, no meu pouco, que aquela luz era o farol do carro, que era o carro que estava vindo assim e me bateu. Aí, passando os anos, de vez em quando eu lembrando daquela luz e tal. Aí a minha irmã falou, minha mãe também falou que
no acidente não tinha sido à noite, porque tinha sido de dia, né? E essa luz, eles não sabiam me explicar por que essa luz estava aparecendo ali, mas eles diziam que foi de dia. E eu falei, não, mas foi de noite, porque eu lembro do farol do carro da luz branca vindo e me batendo. Aí, conforme eu fui procurando que luz foi essa, que luz, que imagem foi aquela, tal, aí eu fui começando a assimilar a minha sensação que eu senti no momento, sentir que no momento que eu estava tendo essa visão, eu flutuava. Eu não senti medo, eu não senti pânico, eu não senti nada, assim, só presenciei aquela luz. Essa memória, ela está na minha alma, que eu não consigo esquecer de nenhum detalhe. Eu lembro que eu olhava para meus pés, eu não tinha nada assim, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro, mas o que me chamou mais a atenção foi essa luz. E eu acho que aquele carro que eu via junto, eu acho que fazia parte da minha. Não sei, mas eu vi, estava lá, entendeu? Essa foi a primeira experiência que eu tive com o EQM, né, que é a experiência quase de morte. Você disse naquela nossa primeira conversa que inclusive você ficou com sequelas, né? Sequela na forma de falar, você até me mostrou. É porque às vezes, enquanto estou falando, tenho dificuldade de falar algumas palavras, porque eu tive uma pequena fratura, mas aqui na minha mandíbula, aí que também criou uma calcificação por dentro dos meus dentes, que me impede um pouco de falar direito e tal. Tem algumas palavras que eu falo enrolado. Aí, devido a isso, o pessoal pergunta se eu tenho algum sotaque e tal. Eles confundem com sotaque de alguma região, mas não é, não. Então, é dificuldade mesmo de falar. Você tinha 3 anos e a sua irmã tinha... 7. Você falou que tinha a sensação que flutuava. Isso. Você teve algum outro tipo de sensação, ou de calma, ou de paz? Eu senti uma sensação de calmaria. Calmaria. É como se tivesse tudo turvo, como tivesse uma tempestade, aí de repente parasse e ficava aquele silêncio absoluto. Era um silêncio absoluto que eu sentia, entendeu? Era como se eu tivesse... Eu não tinha muita maturidade de assimilar o que estava acontecendo, para quando eu voltasse eu falasse, olha, aconteceu isso assim comigo, entendeu? Você diz que essa luz, ela veio na sua direção e de repente, pá, ela envolveu você. Assim, você vê aquela luz vindo, aí de repente te envolve todinho. Aí daí eu só me lembro de ter acordado. Eu lembro que quando eu acordei, eu estava num berço de onde eu dormia quando eu era pequeno. E eu lembro das minhas tias falando comigo, olha, meu filho, por que você correu? Você tem que ser mais quieto, não sei o quê. E, entendeu? Como se estivesse dando umas broncas assim, entendeu? É para te ficar quieto, é para te chamar teu irmão, né? Mas como é que a criança vai entender isso? Quando essa luz, ela envolveu você, você sentiu alguma coisa? É tipo como se tivesse... É tipo assim, é como se fosse uma lembrança, mas é uma lembrança assim que não traz emoção nenhuma, nem de felicidade e nem de tristeza. É só uma imagem que está muito forte na minha cabeça, uma imagem assim que não tem como esquecer. Depois dessa experiência, você teve uma segunda experiência. Como é que foi? Uma segunda experiência. Não, é assim, o
respondendo uma pergunta que o senhor disse que nunca deveria fazer, mas o que mudou na minha vida, vou já entrar nessa segunda parte. Então deixa eu colocar essa pergunta. Mesmo você tendo só 3 anos, de alguma forma você sentiu que alguma coisa mudou a partir daí? Mudou porque eu pensava naquilo o tempo todo. Eu não podia falar porque estava com a boca toda arrebentada. Aí depois que eu pude começar a falar, já tinha esquecido um pouco. Mas aquela imagem ficava na minha cabeça o tempo todo. E eu ficava com medo, assim, com medo. Mas depois desse medo, aí já fiquei mais destemido, entendeu? É como se eu não tivesse mais medo de morrer, entendeu? Aí, aí eu era uma criança muito sapeca, entendeu? Uma criança que não media o perigo, não media. Eles falavam que eu tinha começado a bater a cabeça e já não ficou mais normal. Tipo isso, assim. A minha infância toda foi que eu era meio doidinho, assim, entendeu? Aí, mas só que a segunda experiência que eu tive não foi relacionada a isso. Já foi uma outra situação. Que, por exemplo, sabe aqueles neon de, de festa e tal, de boate, que a gente quebra e ele ilumina, né? É auto-luminoso. E eu tinha 6 anos de idade, 6 anos. Coloquei na boca, mordi, e de repente eu, aquilo se rompeu e eu engoli um pouquinho. Aí eu cuspi o que ainda tinha na boca. Aí, aí quando foi vir para casa, tava na rua, né, brincando. Aí vim para casa, aí, aí eu me senti enjoo. Aí daí eu provoquei na pia do banheiro. Quando eu provoquei, Quando você provocou o vômito? isso, o vômito tinha uma coloração verde, luminosa, assim, entendeu? Como se tivesse espalhado tudo aqui, aí, entendeu? Aí depois eu comecei a sentir febre muito alta. Aí, aí durante 2, 3 dias foram assim, né? Aí teve uma vez que eu, eu fiquei com muita febre mesmo, bastante alta, que essa febre ela aumentou a temperatura mais rápido do que o normal, e eu comecei a provocar mais e mais. Aí depois eu comecei a convulsionar essa convulsões ela me batia e começava a enrolar meus braços assim, como se estivesse atrofiando meus tendões assim, não conseguia mais abrir minha mão. E eu fui levado às pressas, né, para o pronto-socorro, para o hospital, porque não tinha como tratar mais em casa isso. Aí chegando lá no hospital, eles começaram a fazer exame, tudinho, me colocaram numa sala de isolamento, num local isolado. Aí eles começaram a fazer exame e tudo. Aí fizeram o primeiro exame para meningite. No exame de meningite, os dados que eles coletaram não batia completamente com o diagnóstico de meningite, mas batia com o diagnóstico de encefalite. A encefalite, ela é uma inflamação no encéfalo da pessoa, que ela pode prejudicar o sistema nervoso e tal, uma série de complicações até a morte. E eu lembro que, assim, no momento que cheguei no hospital, que eu começava a ter as convulsões, as crises, né? Eu lembro de um momento que eu saí do meu corpo e eu lembro que eu fiquei, assim, no canto superior, assim, mais no canto da sala que eu estava. E eu eu via o meu corpo ali, com os médicos tentando me entubar às pressas, entendeu?
vários médicos tentando, colocando os sensores de batimento, aqueles de entubar mesmo tudo, colocar, né? E eu lembro de olhar para cima e ter uma luz lá no fundo, lá em cima, uma luz assim, e essa luz, ela é como se fosse, soltasse feixes de luz assim, como se estivesse se movendo assim, entendeu? Feixes assim, então não era a luz que eu vi da primeira vez, foi uma luz plena. Mas essa luz que eu vi, ela tinha, por isso que é isso. Como se fossem várias fontes, ou uma fonte quando passa pela nuvem e que separa em vários. É quando se estivesse captando uma fumaça e tal, aquele flash de luz, entendeu? E você sentia então um movimento nessa luz. Mas só que era de uma forma bem fraca. Aí eu olhava de novo para os médicos me entubando ali e eu conseguia ouvir o que eles estavam falando, entendeu? Eles falavam que era para ter pressa, que era para ter fazer rápido, porque eu não estava mais aguentando. Essa luz, ela estava lá em cima. Em volta dessa luz você via alguma coisa? Não, tudo completamente escuro. A única imagem que eu conseguia ver era do meu corpo ali, deitado na maca, e os médicos me entubando o mais rápido possível. E fora isso, você via toda a sala como ela era exatamente? É como se eu visse o meu corpo, a maca, e os médicos, e tudo ao redor como se fosse se apagando, assim, escurecendo. Se escurecendo. Tudo ao redor se escurecendo. Quando você saiu do corpo e você viu pela primeira vez o seu corpo físico, esse seu corpo físico ainda estava convulsionando? Não, é como se estivesse parado. Eu acho que a partir desse momento foi que eles me colocaram em coma induzido, para os remédios poderem fazer efeito, porque meu corpo estava num estado down, né, que não fazia efeito assim as medicações. Você falou em estado down. Isso. O que é esse estado down? O estado down é quando a pessoa ela tá, tipo assim, eu tive uma febre muito alta, eu tive convulsões por causa dessa febre, aí de repente eu perdi os sentidos, aí fiquei, é como se fosse agora já sei explicar, é como se fosse uma Inconsciência? é uma forma de inconsciência, é como se fosse um choque, um estado de choque, entendeu? Mas só que um pouco mais grave devido o agravamento da doença. E o que aconteceu depois? Quando eles começaram a fazer aquilo, eu senti como se alguma coisa me puxasse, assim, me puxasse. Tipo assim, pelas costas, me fazendo deitar de volta, tipo assim. Aí como foi uma experiência, dessa vez eu senti, assim, um pouco de emoção, porque eu senti, assim, tipo, um negócio me puxando, assim, meu corpo completamente, assim, entendeu? E sabe como pode ver nos filmes e tal, a pessoa quando morre, ela, tipo, levanta do corpo dela e olha, aí depois sai andando por aí depois quando o corpo começa a reagir, aí tipo essa pessoa é puxada de volta, assim, pro corpo dela. É a mesma coisa, a mesma sensação. Esses filmes, assim, que relatam esses acontecimentos, eles não mentem, é assim mesmo que acontece. Agora, você estava em cima, olhando para o seu corpo aqui embaixo, e você se sentiu sendo puxado de costas. É como se de costas, é como se eu virasse e voltasse até onde estava o meu corpo. E você sentiu como você entrou de volta no corpo?
Não, eu senti assim, como acho que dias depois que me retoma a consciência, porque a partir desse momento eu já fiquei em coma induzido. Eles me deram uma medicação e que me induziu ao coma para poder os remédios fazerem o efeito correto. Você teve alguma sensação diferente da primeira vez? Você parece que falou que teve mais emoção, mas que tipo de emoção foi essa? A emoção que eu tive já foi um pouco de medo já. Medo do que. Medo, um pouquinho de medo. Não foi aquele medo. Mas eu acho que essa sensação do medo já foi devido a mais uma experiência e eu ter visto de novo aquilo e tentar lembrar, daí já deu medo. Aí, será que poderia ter ido para algum lugar diferente? Sei lá, ficar perdido, vagando por aí. Então você entendeu de alguma forma que você poderia estar morrendo naquele momento? Aí sim eu poderia estar morrendo. Você percebeu isso, mesmo com 6 anos de idade? Percebi. Poderia estar morrendo. O que eu vi ali, eu vi que eu estava com pressa mesmo, me tubando, colocando regulando os equipamentos tudinho. Mas o que deu a você a sensação de que você estava morrendo é o que você observou lá embaixo, os médicos cuidando do seu corpo, ou foi aquela luz? Não foi a imagem deles cuidando do meu corpo. Essa foi a imagem que me marcou, entendeu? Você comentou com alguém da sua família o que você viu da primeira e da segunda vez? Eu falei para minha esposa, agora, né? Nós já estamos há 10 anos casados. Falei para minha irmã, para minha mãe. Aí, mas só que eles não se importaram muito. Eles achavam que era alucinação. Mas na época você falou? Não, não falei. Eu falei da segunda vez. Assim que aconteceu, você contou para sua mãe? Eu contei, mas depois só, bem quando tinha uns 10 anos mais ou menos. E ela não se importou, porque, não sei, ela deve ter achado que fosse alucinação devido à febre alta e tal. Ou seja, você acabou guardando essa história só para você. Eu guardei, aí eu conto de vez em quando para alguma pessoa que, que sofreu algum acidente. Eu pergunto das pessoas como é que é, se ela passou por alguma experiência igual a minha, mas é muito raro encontrar uma pessoa que tem o mesmo relato assim de EQM, entendeu? É muito difícil. Essas duas experiências me ajudou a compreender que existe uma vida após a morte. Que o que morre aqui é o nosso corpo. Eu acho que essa vida que a gente vive hoje, no mundo físico, ela é um paralelo, um mundo maior, que é o mundo espiritual. Que o mundo físico ele é muito limitado. Quando você estava olhando para o seu corpo, você reconheceu na hora que aquele corpo era seu? Eu não reconheci pela visão, eu reconheci pela conectividade. Pela conectividade. A pessoa sabe que é uma conexão assim. É uma coisa que vem do peito, assim, é uma coisa que é como se você olhasse para aquilo, ponto, aquilo é meu, esse corpo é meu, eu sei porque eu sinto, sentir, é questão de conexão. E essa conexão você sentiu com algo a mais? Só aquela sensação de estar flutuando.
A sensação de flutuando também aconteceu na segunda experiência? Também. A mesma coisa. Você sentiu leveza na segunda experiência? É como se eu estivesse pisando no chão, entendeu? Mas é como se eu fosse um. Dessa vez é como se eu fosse um vulto, assim, que tivesse locado em tal lugar, assim, e de repente voltasse. Depois daquela sensação de ser puxado. Qual o recado que você daria para todos nós que não tivemos uma experiência como a sua? Normalmente, eu quando conto, a pessoa não acredita, ela acha que. Eu acho que eu estou falando abobrinha, que eu estou falando besteira, de que isso não existe. Mas existe sim. Você chegou a olhar para o seu corpo como se você tivesse um segundo corpo na segunda experiência? Eu cheguei a olhar na primeira experiência, que eu olhava para baixo assim, aí eu vinha mais pro meio assim, que eu tinha como que os carros viessem mais para cá um pouco, mas só que eu não dava passos. Eu não dava passos. Eu só vinha mais para um lado, como se fosse o trajeto do acidente. Como se você deslizasse? Isso, é como deslizasse, assim, fosse voando assim. Na segunda vez não teve isso. Não, eu fiquei completamente parado. E você não olhou para baixo para ver se você tinha corpo. Eu não olhei para baixo para ver se eu só percebi que tinha luz em cima, e essa luz é como se estivesse iluminando o meu corpo ali, entendeu? Tanto que eu via só meu corpo, a maca, e ali com os lençóis e tudo, né? E os médicos ao redor da maca, e depois dos médicos é como se fosse escurecendo, assim, escurecendo. Você nos procurou no canal. Contar essa história tem algum efeito na sua vida? Tem, é como se fosse um desabafo. É como se fosse um desabafo. Eu não poderia ficar com essas informações só para mim, entendeu? O conhecimento ele é valorizado quando ele é repassado para a pessoa. Agora, o conhecimento que você tem e guarda para si, você não está valorizando o conhecimento, você está sendo um pouco egoísta. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo e, se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?